Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E chegamos ao episódio de número 60 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E hoje para falar dele, o tão importante, mas ao mesmo tempo tão polêmico e complicado, WhatsApp dentro de relacionamentos amorosos. Tudo bem que o WhatsApp pode afetar um monte de coisas nas nossas vidas, amizades, família, mas dentro de relacionamento amoroso a coisa é pavorosa. E faz tempo que eu tô pra trazer esse episódio. Mas geralmente aqui no podcast a gente fala sobre as consequências dos problemas nos relacionamentos. E agora eu acho importante também trazer as causas. Tenho falado sobre mágoa, sobre ressentimento, sobre ciúmes e aqui a tecnologia, né? Então o tema de hoje é falar sobre a influência e o papel do WhatsApp no seu relacionamento, né? Todos os dias, gente, eu recebo mensagens na minha DM e eu atendo dezenas de clientes toda semana, sempre com as mesmas queixas. Brigas no WhatsApp, ansiedade com a demora nas mensagens, desconforto com o tom das mensagens, momentos de inconsistência na comunicação, aquele famoso esquenta e esfria, tá ligado? No WhatsApp, uma hora aparece, outra hora some, mensagens mal interpretadas, áudios que ficam mais longos que os meus episódios nesse podcast. E o tal do textão. Quem nunca mandou ou nunca recebeu um textão? Se você não recebeu um textão ou você nunca mandou um textão, você não amou ainda de verdade nossa vida moderna, líquida e tecnológica. E muito bem, o objetivo de hoje, gente, então, é entender como que o WhatsApp pode gerar conflitos evitáveis, a maioria é evitável, e separar casais, ou botar vocês num estado de melancolia tão grande que a vida simplesmente não presta. Então você vai entender o mecanismo que faz a comunicação ficar centralizada demais nas mensagens de texto, né? Como que ela gera ciúmes, insegurança e, acima de tudo, como avaliar sua relação para além desse aplicativo e também como evitar que a tecnologia que deveria aproximar acaba por afastar vocês. Vamos nessa, gente, que o episódio de hoje vai ser uma revolução. E lembrando que você pode acompanhar meus vídeos no TikTok e também no Instagram. É só me procurar pelo @edu.baggio, BAGGIO. E se você precisa de consultoria em relacionamentos, não hesite em me chamar. Ligue Edu. E, gente, quero agradecer pelas mensagens que eu tenho recebido. Toda vez que sai um episódio novo, eu recebo mensagens no Instagram ou no TikTok ou no meu WhatsApp ali, comercial para as consultorias. E muita gente tem me agradecido. Eu agradeço a vocês, eu faço aqui por vocês. Hoje, por sinal, é uma exceção, tá? Porque eu estou gravando esse episódio às 10 da noite de terça-feira, dia 16. Para vocês é quarta-feira, 7 da manhã. Eu tô podre de cansado, mas o dia hoje foi bastante turbulento. Ontem também eu não consegui gravar mais cedo. E eu tava ali na sala agora há pouco pensando, será que eu gravo hoje, eu gravo amanhã, quando eu estiver mais descansado? Mas enfim, eu confio nos meus roteiros, eu confio na minha gravação. Sei que a estratégia que eu sigo aqui, a metodologia é confiável. E eu sei que muita gente espera por esse episódio nas quartas-feiras às 7 da manhã e fica na expectativa. Eu não queria furar com vocês, tá? Então eu tô aqui pra atendê-los. Então, não se esqueçam de avaliar o podcast. Vai lá no Spotify ou no Google Podcast. Entra na página desse episódio aqui. Desculpa, do podcast em si, Relacionamento é Coisa Séria. E coloca lá 5 estrelinhas pra me dar uma força, tá bom? Te amo muito se você fizer isso. E se você não fizer, te amo do mesmo jeito, que meu coração é puro. E vamos lá, galera. Gente, eu trouxe um copo d'água porque vocês sabem que eu tomo água enquanto eu gravo, que eu falo pra caralho, a garganta seca. E eu virei o copo d'água agora porque eu acabei de comer uma pizza de calabresa e pizza de calabresa dá sede. Tô fudido, tô seco aqui, qualquer coisa eu pauso e vou lá buscar. Dá uma preguiça de ir lá na cozinha e eu liguei o aquecimento aqui no quarto pra gravar, tá tão quentinho. Curitiba tá fazendo 10 graus agora, tá chovendo pra caralho, faz 4 dias. Não queria sair daqui, mas é isso aí, vamos lá. Gente, antes de eu começar, uma momento publicidade pela primeira vez aqui no podcast Relacionamento é Coisa Séria, pra falar do meu e-book. Lancei um e-book, gente, finalmente. A ideia é lançar 3, ainda mais 2 ainda esse mês ou até meados de agosto, mas o primeiro já saiu, que é o Guia Definitivo para Superar um Término de Relacionamento. Lá tem 20 dicas, algumas vocês conhecem, quem acompanha o podcast, outras são inéditas, mas mesmo as que estão lá, que você já conhece, estão vistas sob um novo ponto de vista. Então são 20
dicas para você se recompor, trabalhar a sua atividade física, trabalhar o seu mental, trabalhar o contato zero do jeito certo e para você também se recompor e reconstruir a sua rotina de modo que você se reaproxime de si próprio. Tá? Então assim, tem muita novidade nesse e-book, ele é complementar ao material que tem aqui, né, o conteúdo do podcast e também meus vídeos no TikTok e no Instagram. Tá? E o próximo e-book vai ser sobre um guia pessoal para você se tornar uma pessoa mais segura dentro dos relacionamentos. Então, organizar antes que a coisa fique feia. Então, eu estou escrevendo mais 2 e-books, o terceiro é segredo ainda, mas você já pode comprar lá no Hotmart, só digitar do Baggio, ou por meio do meu link na bio no Instagram ou no TikTok. Eu vou deixar o link aqui também nesse episódio, só clicar da Hotmart para você poder comprar. Está apenas R$ 29,90, baratinho, mais barato que iFood, tá bom? Muito bem, gente, então vamos ao que interessa, que é o conteúdo de hoje. E, gente, esse episódio aqui ia ser sobre o WhatsApp e Instagram, mas enquanto eu fazia o roteiro hoje de manhã, percebi que o WhatsApp consumiu bastante conteúdo, ficou com 5 páginas, quase 6. Então, hoje é só o WhatsApp, semana que vem eu vou falar sobre o Insta, porque é outro problema grande que arrebenta os casais, tá? Então, assim, brigar por WhatsApp, dar indiretas no Insta é um péssimo hábito, né, que, cara, eu próprio só consegui resolver recentemente, tá? E aqui, gente, esse aqui não é um episódio hipócrita, porque muitas das coisas que eu condeno aqui, tem uma moto disputando a atenção comigo, vocês devem ter escutado, mas muitas das coisas que eu falo nesse episódio aqui são erros que eu cometi e não faz muito tempo, tá? É realmente difícil, tá? Você se livrar completamente dos problemas do WhatsApp, porque às vezes eu até quero sair, eu até quero não brigar por ele, eu até quero não ter discussões, não ter conversas difíceis, mas tem gente que insiste e torna mais difícil, e daí você não consegue, você fala, pô, você não quer conversar sobre isso pessoalmente? Não quero, né? Seja com família, amigos, namorada, ficante, tem gente que insiste, então é uma coisa que assim, eu consigo resolver 60% a 70%, mas a maioria das pessoas resolve tipo 10%. Então se você depois desse episódio conseguir organizar e melhorar a sua vida por mensagem de texto em 50%, já é uma grande vitória, tá? Então não fiquem mal se vocês escutarem esse episódio inteiro e pensar, caralho, não consigo, tá? É difícil mesmo, tá? Então não vou ser hipócrita aqui, eu também tenho dificuldade nisso aqui, tá? Antes da gente começar então, o que é um WhatsApp saudável? O que seria então uma coisa bacana? Como é que a gente pode usar esse aplicativo tão maravilhoso, verdinho, de forma saudável? Primeiro, usar para trocar mensagens de amor. Gente, se você está escrevendo um textão para sua namorada ou para seu namorado, um textão de amor para mandar no WhatsApp, você é do caralho de massa. Foda é textão desaforado. Mensagem de amor é super legal de trocar porque fica escrito, fica ali. Ou então escreve uma carta à mão, mas mensagem de amor tá liberado, mensaginhas curtas, enfim. Recados, não esquece de tal coisa, lembrei de você hoje, vai chover, então não sai de bicicleta, vai de Uber, vai de ônibus, não se molhar. Marcar encontros é uma coisa muito saudável. Trocar memes, piadas, vídeos, fotos, nudes, putaria, sexting, né, que é falar sobre sexo. Enfim, fazer ligação, né? Você fala, então tem várias formas de usar o WhatsApp de forma saudável também, né? Bater papo, às vezes a coisa tá gostosa, tá fluindo, vai que vai. O WhatsApp saudável, ele tem um ritmo que serve aos dois sem ansiedade e com regularidade. Tá? Vocês têm um ritmo natural que serve os dois, então ninguém fica ansioso com a demora de ninguém some, tem uma regularidade, as conversas fluem, vocês não têm muita dificuldade. Eu tive uma namorada recentemente, foi ano passado, cara, nosso WhatsApp era perfeito, a gente nunca teve problema e nunca precisou falar sobre ele, era tão natural que fluía, isso é muito legal. Às vezes rola automaticamente, tá? O WhatsApp também é saudável para matar a saudade entre os encontros e não substituir os encontros. Vocês já perceberam, mas você vê que a gente tá conversando por WhatsApp com alguém, com um crush e tal, quando você vê, vocês ficaram 4 horas conversando, se vocês tivessem já não percebido, pô, a gente tá falando bastante, vamos se encontrar? Vamos fazer uma ligação? Vocês teriam aproveitado muito melhor. Mas é tão bom ficar no texto. Gente, desculpa, vocês têm muito dedão de sobra, que é pra ficar 4 horas conversando no WhatsApp. Se é em outra cidade, beleza, mas se não é, faz uma ligação, porra, ou vamos se encontrar. A gente pode se encontrar, faz uma ligação, a gente pode fazer ligação. Tudo bem, aí ok, mas cuidado. Às vezes a gente tá em casa, sentado no sofá, tá ali digitando, você com o teu filme parado, Netflix, ela também. Por que tal se encontrar, né? Outra coisa, o WhatsApp saudável não te sobrecarrega. Sabe aquela coisa, meu Deus, tem muita mensagem pra responder, tem muita mensagem. Se eu não mandar alguma coisa, ela vai ficar puta, ou ele vai ficar puto, e meu Deus, não é uma obrigação, tá? Esse é o WhatsApp saudável. Pronto, agora 10 minutos, fudeu, vamos pra parte negativa.
Desculpa. Os outros 50 minutos do episódio vão ser a parte negativa. O que era bom já falei. Mas enfim. É uma ferramenta complicada mesmo. Gente, primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é a ansiedade na espera por mensagens. Tá? Então vamos lá falar dessa tal ansiedade na espera. Gente, eu vou separar aqui entre duas esferas, tá? Sobre essa ansiedade que dá. Tem o atraso que é aceitável, que eu acho que não vale a pena uma ansiedade irritada. E tem a demora que é irritante. O atraso aceitável. Assim, lembra a gente, as pessoas têm tempos diferentes, tá? Então, às vezes, cara, por exemplo, eu sou do vínculo seguro, tá? Eu posso me tornar um pouco ansioso, às vezes, no começo da relação, quando eu tô muito apaixonado, que é normal, mas eu gosto de mensagem por texto. Eu se deixar, eu fico o dia inteiro, mas hoje eu tenho preferido ligações, tá? Isso eu tô mudando um pouco. Agora, se a garota é um pouco mais evitativa, eu consigo segurar o WhatsApp numa boa. Se ela é mais ansiosa, eu consigo falar bastante, então eu consigo me adaptar. Então eu entendo que as pessoas têm tempos diferentes e eu posso realmente me adaptar à pessoa, tá? Então vocês têm que entender isso, gente. O primeiro ponto é o atraso aceitável. Entender que, cara, tem pessoas que têm dificuldade de escrever, tem pessoas que não gostam tanto e vão fazer às vezes só por você, ou vão segurar pra não te incomodar tanto. Né? Então, assim, entendam que existem personalidades diferentes. Eu vou falar sobre isso aqui mais pro final desse episódio aqui, mas eu vou falar sobre as dicas para vocês poderem entender essa questão do tempo, tá? Dentro do WhatsApp. Então, escuta até o final que vai valer a pena. Outra coisa, por vezes, né, a sua insegurança é muito grande, você é uma pessoa insegura e qualquer demora te causa desconforto, tá? Tem pessoas que, assim, você leva 15 minutos para responder, a pessoa já começa, você tá aí? Né? Que é o que eu falo, que são as pessoas ansiosas. Eu sempre falo assim, cuidado com as mensagens duplas ou cobranças. O que é mensagem dupla? Você pergunta vocês estão ali conversando, se conhecendo e tal, ou falando ali sobre algum assunto, combinando alguma coisa, falando sobre música, sei lá. Você pergunta pra garota, e pô, você falou que você gosta de rock, você gosta de Metallica? E a menina demora 5, 6, 7 minutos pra responder. Ela tava respondendo super rápido com o celular na mão. De repente ela largou pra ir no banheiro e já tá voltando. Ou foi na cozinha pegar um copo d'água, né? E aí você fala assim, você gosta de Metallica? E aí você espera um pouco, a pessoa demora e você fala assim, você tá aí? Você recebeu minha mensagem? Calma, sabe? Então dá uma relaxada ao invés de já cobrar uma resposta. E também dentro do atraso aceitável, também é importante o seguinte, aos evitativos ou pessoas muito ocupadas. Se vocês têm conversado de uma forma regular, você vai ter um grande compromisso que vai ser longo, uma reunião de 3, 5 horas, você vai entrar num médico, sabe? Você vai dar uma sumida, você vai sair com alguns amigos, a pessoa não tá sabendo, olha, eu vou sair com uns amigos agora, mas à noite a gente se fala, avisa, não custa nada. Vou ter um rolê aqui e beleza. Tem gente também que prefere que nem avisa. Eu, por exemplo, se a menina sumir por 3, 4 horas, eu vou entender que ela tá ocupada, mas tem gente que sente falta disso tudo, então não custa nada avisar, né? Acho que é educado. E também, que eu ia falar, da demora irritante. Então, assim, tem gente que demora de propósito pra não parecer emocionada, pra não parecer intensa. Tem gente que faz sacanagem. Não, vou levar 3, 4 horas pra responder, principalmente no Tinder ali, pra parecer ocupado, pra parecer uma pessoa importante, né? Olha, eu tenho muitos contatinhos e tal. O que eu acho? Gente, qual que é o tempo ideal? Meus clientes sempre me perguntam isso. Edu, qual que é o tempo ideal? Quanto tempo é o certo pra eu levar pra responder uma mensagem? Eu sempre falo o seguinte, quando você puder. Se você pode responder rápido, responde rápido. Se você não pode, demora mais. Então, assim, se eu tenho atendimento a tarde inteira, eu vou só responder ali entre um atendimento e outro, né? Entre uma sessão com um cliente e outro. Agora, se eu tô no sofá, com o celular na mão, me mandou mensagem, eu mandei mensagem 4 horas atrás, ela responde depois de 4 horas. Edu, que legal, que você gosta de Metallica, e você? Eu vou responder na hora. Mas ela levou 4 horas. Ela tá respondendo quando ela pode. E eu vou responder agora que eu posso. Vou responder por um tempo, daqui a pouco eu vou tomar banho. Vou levar mais, 40 minutos. E assim vai, entendeu? Então responda assim que você puder. E não fique fazendo joguinho de demora, tá? Outra coisa que eu acho que é uma demora irritante. Parceiros que sobem por 4 horas ou mais, ou respondem de 6 em 6 horas, e não avisa, e some, sabe? Tem gente que, cara, ninguém é tão culpado assim. Aí tem gente que também faz sacanagem, porque é um tanto quanto indiferente. E não tá tão interessado assim, né? Seguindo ao próximo ponto aqui, por que a gente briga por mensagem? Isso aqui é um tópico importante porque destrói muito o relacionamento. O que tem de cliente que chega pra mim e fala assim, cara, olha os textões que a gente trocou. E cara, esses dias um menino me mandou, ele filmou a tela do celular. Não sei, ele filmou, ele fez vários videozinhos.
Cara, era uma conversa assim, tipo, o tempo dos vídeos ultrapassava 40 minutos. Tipo, o cara me passou uma conversa de um dia inteiro. Eu falei, cara, não tem nem como ler isso aqui. E assim, e quanto tempo esse cara conversar? Ficou o dia inteiro. E era briga feia, com xingamento. Eu falei, gente, não pode. Então é muito comum que os clientes me mandem prints, né, do que eles estão falando. E vamos pra aguinha. Pizzas calabresa é foda. Muito sal, né? Muito bem. Por que a gente briga por WhatsApp? Né? Primeiro, porque a gente pode pensar bastante antes de escrever, sem a pressão da pessoa em cima de você. Então, aí tem outra coisa também. Quando você tá brigando, a gente demora de propósito só pra provocar o outro, pra dar uma secura ali, né? Dar uma provocada. Aí você vai tirar print ou vai encaminhar as mensagens para um amigo ou para uma amiga para saber o que elas acham. Você vai fazer uma ligação para sua amiga para saber o que ele falou, o que eu deveria responder agora. Né? Então, assim, você tem tempo para responder. Você tá lá no show do milhão, você pode consultar universidades, pode consultar a plateia, ligar para um amigo. Acho que não sei se a galera de hoje em dia que tem menos de 20 anos sabe que é show do milhão, mas enfim, procura aí, porra. Não vou explicar aqui. Outra coisa, algumas pessoas preferem desabafar por escrito. E eu até entendo. Tem vezes que, cara, já aconteceu isso comigo. Eu falo pra uma garota, eu quero conversar com você um assunto que eu não consigo falar pessoalmente, mas eu também não quero tratar por mensagem. Então eu vou te mandar uma mensagem, você lê, e depois eu vou na sua casa pra você me responder. Pronto. Agora, qual que é o problema? É o desabafo raivoso. Esse é um perigo. Eu quero descontar minha raiva por texto, porque quando você escreve, galera, a gente consegue botar raiva, a gente põe palavrão. E geralmente quando você escreve com raiva, você escreve meio mal, as frases ficam esquisitas, então machuca muito. Então eu não vejo motivo pra descontar raiva por textão, né? Outra coisa, as pessoas também brigam por WhatsApp por timidez, né? Não conseguem falar pessoalmente, travam. Eu tenho um cliente que fala assim, cara, eu não consigo, eu tenho medo de conflito. Então, por mim, é muito melhor por escrito. Só que, pô, vocês moram juntos, você vai ficar só brigando por WhatsApp? Porra, velho. Senta no sofá e conversa, né? Pessoas também brigam por timidez, não conseguem falar pessoalmente, por orgulho, né? Tem pessoas que não conseguem fazer contato visual e falar diante do outro. Não, eu não vou falar, eu vou fazer tratamento de silêncio e vou detonar por WhatsApp, que é mais fácil. Você pode escrever com calma, você pode apagar e escrever de novo, você pode fazer um rascunho lá no seu grupo com você mesmo, ou gravar um áudio para si próprio e depois mandar, repensar, ouvir esse áudio, entendeu? Então você fica naquela punheta, naquela ruminação em cima do assunto e pensa, e pensa, e pensa, e pensa, e pensa. Só que qual que é a ilusão que a gente tem aqui? Vocês querem pensar tanto achando que quanto mais vocês enrolarem para mandar essa mensagem, mais perfeita e eficiente ela vai ficar. Só que vocês não percebem que muitas vezes uma comunicação, ela depende de dois. E às vezes a intervenção do outro, ou a interrupção do outro, ou o posicionamento do outro em cima do que você está falando muda completamente o seu ponto de vista. Você pode perceber que o tempão que você ficou pensando, você ficou gastando tempo em cima de uma coisa que nem fazia sentido. E outra coisa, se você está com uma pessoa com quem você precisa pensar demais, você tem medo de falar o que você sente, você precisa escrever, reescrever, você não está com a pessoa certa, né? Então às vezes a gente fica ali, né, reescrevendo, porque não, tem que ser o texto perfeito, você manda e ainda assim a pessoa não entende nada. Então se você está diante de uma pessoa com quem você não consegue conversar pessoalmente ou ao vivo, mesmo seja por mensagem, vocês têm um problema grave. Porque relacionamento saudável, a gente consegue conversar livremente, você pode ser vulnerável, você pode falar o que está doendo, que outra pessoa vai te acolher, mesmo que seja ruim. Tá? Na saúde, na doença, alegria e tristeza. Então, brigar faz parte do relacionamento, mas não por mensagem, né, porra? Outra coisa que acontece muito, falta de intimidade emocional e leva a briga no WhatsApp. Por quê? Vocês não se conhecem tão bem ou têm medo de serem vulneráveis diante do outro. Então, quando tem falta de intimidade emocional, vocês transam, vocês conhecem o corpo inteiro, um doido de botar a boca em tudo quanto é lugar. Mas vocês não conseguem ter uma conversa séria juntos. Vocês têm intimidade física, mas não intimidade emocional. E hoje em dia é muito fácil ficar pelado na frente de alguém, mas abrir o coração, deixar o coração pelado é foda. Até fiz um vídeo que vai ao ar essa semana no TikTok e no Instagram sobre justamente isso. Transar é fácil, o difícil é conhecer alguém. Esse título foi massa, né? E foi um cliente meu que deu. Não posso falar quem é o cliente por questões de proteção, mas cara, você sabe quem você é. Obrigado, te amo. Mais uma aguinha. Gente, pizza de calabresa. Espero que vocês não estejam com fome ouvindo isso aqui, né, antes do almoço. Vocês estão fodidos. Tá, falta de intimidade emocional. Porque justamente, né, gente, é a vulnerabilidade que une duas pessoas.
Outro ponto que leva a briga por WhatsApp, a cultura da briga por WhatsApp. Hoje existe a cultura da humilhação, de humilhar uma pessoa, de mandar textão, a cultura do cancelamento. Eu não vou mostrar que eu tô sofrendo, eu quero ser superior, eu vou mostrar pra esse filho da puta que é ele que tá errado e eu tô certa. Sabe? Essa coisa da terceirização da culpa. É você que é um babaca, você que é isso, você que é aquilo. Eu quero ser mais maduro, mais forte. Eu estou muito bem resolvido, muito bem resolvida. Cultura do cancelamento, cultura do ódio ao ex, cultura do ódio a quem falhou com você. É cultural, gente. Está se tornando cultural. E à medida em que passa, a gente conversa, tem menos conversas difíceis pessoalmente e mais conversas difíceis por texto. Tá todo mundo fudido precisando de consultor tipo eu. Vocês também pedem, né, galera? Então, assim, pensa sobre isso. Outra coisa que leva a briga por WhatsApp, incapacidade de se comunicar. Algumas pessoas são imaturas e só conseguem se abrir por meio de acusação, de briga ou de mensagem. Ainda assim, quando chega a mensagem, você fica, entendi nada. Tem gente que escreve muito mal. Põe pontuação, escreve frase redundante, fica, nossa, não tô entendendo nada. Porque tem pessoas que realmente não conseguem. Edu, como é que eu posso resolver isso? Aula de redação, terapia, leituras, né? Tem que investir na escrita. E para o vínculo evitativo, né? Por que eles brigam por WhatsApp? Porque eles têm muita dificuldade de se abrir, eles não se abrem por nada. Aí o evitativo vai mandar um texto curto, porque pessoalmente ele não fala nem fudendo, e ele vai mandar um texto curto demais e sem grande significância. Tipo, pô, isso aqui tá chato, o que tá chato? A pessoa não responde, por que você achou que tá chato? Ah, porque achei palha o que você fez. Tá, mas o que eu fiz? Não quero falar sobre isso. Nossa senhora, velho. Começou, termina, né, filha da puta. Mas tudo bem, acontece, né? Os evitativos são assim. E o ansioso, né, pra gente ser justo aqui nessa porra, por que os ansiosos brigam tanto por mensagem? Porque ansioso, gente, quando tá no seu corpo de dor, ele gosta de ser ácido e ele escreve bem. Eu sei porque eu sou. Gente, quando eu quero destruir uma pessoa por texto, eu consigo. Só que hoje em dia eu não faço mais isso. Eu sou bem elegante, mas eu escrevo bem. E quando eu vou mandar textão... O último que eu mandei faz o quê? 2 meses? Mas ele era curtinho, não era muito bom. O que ela mandou depois foi muito maior. Foi inevitável. Mas ano passado eu não mandei nenhum textão pra ninguém. E ano retrasado também não. E ano retrasado também não. Só esse ano que deu porque desregulei. Às vezes acontece. Eu também sou humano. Mas o ansioso, ele vai mandar textão. Ele escreve bem, ele separa por parágrafo. E eu coloco até negrito no texto. Mas em minha defesa também, quando eu vou escrever texto bonito, romântico, também vai uma caralhada. Vai textão, é bonito. E a menina até chora de emoção. Os textos do ansioso ou são muito claros, ou podem ser um pouco confusos porque são muito longos, tem muitos adjetivos e tem argumentação sólida, tá? E aí o ansioso provoca, e se o ansioso estiver brigando com o seguro ou com o ansioso, aí vira textão dos dois lados, né? Muito bem, seguindo aqui, então essas são as razões pelas quais as pessoas brigam. Então, brigam por mensagem, porque dava pra pensar antes de escrever, nós preferem fazer isso longe para poder pensar, né? Escrever, reescrever. Pessoas preferem desabafar por escrito, timidez, orgulho, falta de intimidade emocional, cultura do cancelamento, incapacidade de se comunicar e os vínculos evitativo e ansioso. Tá, se você quiser saber mais sobre os vínculos evitativos e ansioso, tem os episódios 35 a 38 aqui do meu podcast, Relacionamento é Coisa Séria, que é só sobre isso, tá? Pra quem é novo aqui, tá sabendo agora. Próximo item da minha lista, do meu roteiro, que está... Nossa, tá ali na metade. Meu Deus! Acelera, Edu. O estilo das mensagens. Então, gente, que é um pouco que eu falei até agora. Tem gente que escreve super bem e tem gente que escreve mal. E tem gente que tem dificuldade realmente com o aplicativo. Às vezes eu vejo, cara, pessoas jovens, mais jovens do que eu, que usam o celular muito mais do que eu. Por exemplo, meu primo, ele tem 19 anos. Cara, ele é ótimo com tecnologia, mas, meu Deus, ele tem uma dificuldade. Eu mando mensagem pra ele no WhatsApp, ele leva 5 dias pra responder. Até a namorada dele ele esquece de responder. O problema é do cara, mas ele fala assim, cara, eu esqueço do WhatsApp. Tem gente que é desligada. Então, assim... Tem gente que escreve muito bem, com pontuação, com vírgula, tem gente que escreve bem mal, tá? Mas assim, não meça o interesse de uma pessoa por você somente pelo estilo de escrita no WhatsApp. Um dia vai falar sobre isso aqui na solução, isso tudo. Mas cuidado, gente, as pessoas são diferentes. E é importante a gente evitar aqui o que eu chamo de reciprocidade idêntica, tá? O que é isso? É tipo você querer namorar com você mesmo. Então, se você mandar textão, a pessoa tem que mandar textão. Se mandou bom dia, meu amor, tem que ser bom dia, meu amor. Se mandou emojizinho, 3 emojizinhos de coração, tem que ser 3 emojizinhos de coração. Porra, velho.
Tá, às vezes o cara não quer mandar emoji, mas manda uma figurinha. Então não espere reciprocidade idêntica o tempo inteiro, tá? Bom, outro ponto que leva a muita briga no WhatsApp, que é o fato das pessoas não gostarem de fazer ligação. Às vezes vocês estão viajando, né? Um de vocês foi viajar, ou vocês estão longe na cidade, ou estão no trabalho, pausa ali pro café, você mandou uma mensagem e vocês estão brigando no meio do expediente. Por que vocês não fazem uma ligação? Tira 5 minutos para fazer uma ligação e tentar resolver mais rápido. Por que as pessoas não querem fazer ligação e preferem brigar pela porra do WhatsApp? Simples. Repulsa ou medo de contato visual. Tem pessoas que preferem o WhatsApp porque quando elas estão frente a frente, elas entram em tremedeira. A minha irmã é assim. Minha irmã ela não consegue. Se a conversa começa a ficar quente, ela para de fazer contato visual, ela fica muito irritada, fica vermelha, levanta o tom de voz, se for se for necessário, ela fala assim, tá bom, não quero falar disso, mas cara, não quero falar disso. Fala, ok, calma. Tem pessoas que têm muita dificuldade com ligação ou com conversas pessoais, e tem gente que realmente odeia ligação, tá? Acho uma pena, mas enfim. As pessoas também, na ligação, vão precisar responder na hora. Aí o que eu falei agora há pouco, tem pessoas que precisam de tempo para pensar e responder, e tem pessoas que assim, têm medo. Se eu não conseguir pensar com calma, eu não vou conseguir me defender. Mas isso é um processo, não precisa ganhar uma discussão. Você precisa conseguir se expressar o que você está falando. Se o outro não aceitou, é problema dele. Importante você conseguir falar, né? Outra coisa, dificuldade de se controlar no meio da ligação e ficar muito irritado. Tá? Tem gente que, porque como você não consegue ali pensar, porque assim, às vezes a gente tá numa ligação e a hora que você desliga, você pensa, pô, deveria ter falado aquela coisa. Daí você começa a falar por mensagem depois da ligação, né? Isso é muito comum. Então assim, se vocês estão namorando, estão ficandinho, tá gostoso, se na ligação não deu pra resolver tudo, resolve na próxima conversa. Mas assim, não se sinta frustrado ou frustrada se durante uma comunicação por texto ou por ligação você não conseguir expressar tudo que você precisa. Vocês têm todo o tempo do mundo para continuar essa conversa em outro momento. Então não se preocupe em querer imitar ou reescrever a Bíblia, ou escrever a mensagem de amor, ou a mensagem de texto mais perfeita que a humanidade já viu, porque você não precisa acertar numa única mensagem, você pode mandar várias até conseguir chegar onde você quer. Então não se preocupe se não tenho tempo para pensar ou responder quando tô diante da pessoa numa ligação ou falando pessoalmente. Tudo bem, mas é assim mesmo. E às vezes a confusão que você fica ou a não resolução da conversa numa ligação é justamente o que você precisa para mudar de ponto de vista, enxergar o troço de outra forma e conseguir sentir melhor em cima daquele assunto. Então calma, sem ansiedade de querer resolver logo as coisas. Por isso que ligação é tão importante, tá? Outra coisa aqui. Dificuldade de se controlar no meio da ligação, que é o que eu falei. Então qual que é o antídoto? Se vocês estão numa ligação, tá? E o clima começou a ficar quente, a chapa tá ficando quente, ou tão pessoalmente, é muito simples. O antídoto tirem 20 minutos para respirar. Tá? Fala assim, olha, nossa conversa não tá boa, podemos conversar daqui 20 minutos? Podemos. Tá? Eu sei que você tá puto, eu sei que você precisa resolver essa porra agora. O foda é que assim, quando a pessoa fala assim, tá muito ruim, vamos conversar só amanhã. E às vezes, são 9 da manhã, você tem que esperar até o dia seguinte e vocês vão ficar calados. Aí também não é legal porque é tratamento de silêncio. Depois você fala, olha, vamos conversar mais tarde, ou me dá 1 hora, me dá 20 minutos, deixa eu só dar uma relaxada, mas essa conversa é importante pra mim e eu vou te ligar em exatos 45 minutos. Deixa eu só tomar um banho, tomar uma água, tomar um chazinho e já te ligo pra gente continuar. Não abandona. Tem muita gente que vamos falar outra hora e fica uma semana, 3 dias sem se falar. Também não dá. Então o antídoto, peça 20 minutos. 20 minutos é suficiente para sua adrenalina baixar, você tomar um chazinho e voltar para conversar, tá? Mas talvez você vai me dizer agora assim, mas Edu, seu filho da puta, eu não consigo me acalmar, seu merda. Você não tá entendendo? Eu não consigo, posso esperar 1 mês que a raiva não passa. Tudo bem. Eu entendo. Então você tem muita dificuldade de controlar essa raiva, esse impulso, você fica 24 horas, 48 horas, 72 horas desregulado, com raiva. Das duas, uma. Porque o problema é outro. Ou você está numa relação em que você não consegue se regular e te irrita constantemente, ou simplesmente você realmente tem um nível de raiva acima do normal. Então será que essa é a melhor relação para você? E será que você está num bom momento para se relacionar se você se irrita tão fácil? Né? Pensa aí.
tá? Então, gente, as ligações são importantes, só que as pessoas fogem por medo do contato visual, né, de falar se vendo na câmera, medo de não ter tempo para responder, medo de perder e falar uma besteira. Puta, eu falei com ele hoje cedo, mas eu falei uma cagada, não era o que eu falar, ele entendeu tudo errado, agora tá puto. Tá tudo bem, depois vocês conversam melhor, tá? Não é o fim do mundo. E vamos lá, como é que é o ciclo da briga e como funciona o conflito no WhatsApp? Isso aqui é um raio-x da porra toda. Para começar, chega aquela mensagem assustadora, né? De repente você recebe uma mensagem tipo assim: só pra constar, eu fiquei chateado pois você sumiu e não me deu nenhuma satisfação. Opa. Quando vem essas 3 palavras malditas, só pra constar, deu merda. Essa expressão é super irônica, gente. Não usem, tá? Não usem. Não usem. Só com o inimigo, chefe filha da puta. Com namorado, namorada não. Outra que eu usei. Essa eu fiz uma vez. Que vergonha, que vergonha. A menina levou 5 horas pra me responder. Eu fui na cidade dela conhecer ela. Quando eu voltei, eu avisei que eu tinha chego. Eu tava, beleza, tal. Depois eu perguntei como é que tava o dia dela. Ela levou 5 horas pra me responder. Eu fiquei puto da vida. Desregulei. E daí, depois de 5 horas, ela apareceu e falou assim: Edu, desculpa, tava muito ocupada. Eu sabia que ela não era tão ocupada assim. A gente sempre conversava super bem. Alguma coisa aconteceu. Tanto que 5 dias depois ela terminou comigo. Mas a minha mensagem foi: ela perguntou, como é que você está? 5 horas depois, como é que você está? Tudo bem aí? Eu falei assim: estou triste com a nossa comunicação. Nossa, isso é muito tóxico, gente. Nem foi tão agressivo, mas né? Tipo, foi uma reclamação e não foi legal. Eu deveria ter falado de outra forma. Eu falei do meu sentimento, mas mesmo assim, né, estou triste com a nossa comunicação, mas esqueci de perguntar pra ela o que tinha acontecido, enfim, né? E assim, você vê essas mensagens, só pra constar, né? Fiquei chateado que você sumiu, porra, ia cair o dedo se você tivesse me respondido. Você vê essa mensagem, seu coração dispara, tá? E alguns se sensibilizam e ficam apavorados, e outros ativam o modo raiva. Então, primeiro vem a intimação. Só pra constar, eu tô puto, vai tomar no cu, você sumiu e tal. Em segundo lugar, você procura entender o que aconteceu e pergunta o que se passa. Mas por que você tá puta, pô? Por que você tá chateado? Como assim? Você já entra no modo defensivo, né? Fica na defensiva. Em terceiro, você vai perceber uma coisa que é terrível nesses momentos, que é o seguinte: você olha no nome da pessoa lá, morzão, né? Amor. Fulano. Ele vai aparecer embaixo, digitando. E digitando. E digitando. Você fica, ai meu Deus, lá vem textão. Aí a pessoa para e some. Aí volta, digitando. E fica aquilo 10, 15, 20 minutos. E a hora que chega, você tem que apertar ler mais 4, 5 vezes. Nossa senhora. É muito foda. Ou aparece a notificação ali, gravando o áudio. Aí chega aquele áudio de 15 minutos. E a merda tá feita, né? Em quarto lugar, chega o textão. Não importa se você tá numa reunião, no cinema, num churrasco, você vai dar um jeito de ler. Sabe quando você percebe que a pessoa pegou o celular do seu lado e falou, tá tudo bem aí? Não, tá tudo bem. Aí a pessoa fica metralhando, fala, ixi, tá brigando pro WhatsApp, né? Quais são os sintomas quando o textão chega ou quando começa a ter a briga? Ansiedade, você fica preocupado, você se frustra por aquilo que tá acontecendo, porque se chegou ao textão é porque já deu merda. O ressentimento já aconteceu, você já sabe que pode ser irreversível. Vem a indignação, senso de injustiça, às vezes a pessoa tá sendo super cruel com você por um mal entendido, você fala, não é isso. O coração foi acelerado, angústia profunda, um senso de urgência pra responder logo. Você recebe o textão, você mal terminou de ler, você já tá respondendo. E tem gente que assim, cara, já aconteceu no passado eu mandar textão com 5 parágrafos, a pessoa responde o primeiro, aí depois tem um segundo, e eu fico, nossa senhora. Ou então eu vou mandando alguns áudios, eu tô gravando o segundo, a pessoa já tá respondendo o primeiro, eu falo, calma, deixa eu terminar, enfim. E o instinto competidor, né? Eu preciso ganhar essa briga. Por isso a briga por WhatsApp não para. Porque você tem um impulso de querer ser o último a mandar mensagem. Você quer ser o último a falar. Você quer ser o último a argumentar e você quer ganhar. O problema é que quando você briga, e eu tenho um vídeo sobre isso essa semana também. Quando vocês brigam e um ganha, o outro perde. E se um perde, os dois perderam. Então toda briga que é destrutiva, porque tem 2 tipos de briga, né? Tem a briga construtiva e tem a briga destrutiva. Eu falei disso no episódio anterior, que foi ai meu Deus, dependência emocional negativa, né? Então tem a briga construtiva e a briga destrutiva. A destrutiva é quando um tem que ganhar ou tem que perder e os dois ficam na merda. A construtiva, não que os dois têm que ganhar, mas vocês entram num acordo. A briga, ela
converge vocês, ela aproxima, ela não diverge, ela não afasta vocês, tá bom? Aí, em quinto lugar, dentro dessa briga, você, presta atenção. Por vezes, gente, as brigas correm por horas e horas e vocês nem percebem que ficaram das 7 da noite às 11 discutindo por texto, sendo que uma ligação teria resolvido ou sido muito mais saudável. E uma coisa que eu já notei, cara, já aconteceu comigo com algumas ficantes e tem cliente que me fala, e geralmente isso acontece com garotas, tá? Elas podem fazer ligação, mas elas não querem fazer por vídeo, que elas não querem aparecer, porque não querem que vejam que elas estavam chorando tal. Meninas, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Homem também faz isso, mas é mais garota que eu vejo reclamar disso. A gente quer ver vocês porque quando a gente vê a nossa garota chorando, é importante pra gente. A gente quer ver os seus sentimentos. E é importante ver até a sua cara de bunda pra gente é interessante, tá? Porque, gente, eu tava conversando com um cliente esses dias. Minha namorada não gosta de discutir comigo porque ela não quer que eu veja ela com cara de bunda. Cara de bunda também é uma forma de comunicação e tá tudo bem. Eu quero tirar a cara de bunda de você. Eu quero saber, eu quero te escutar, por mais que você esteja com cara feia. Na alegria, na tristeza, saúde e doença. Na tristeza, cara de bunda. Então não tenham medo. Mas eu fico com vergonha porque eu choro, borro a maquiagem, fico com cara, fico toda inchada, fico feia. A gente quer ver vocês em todas as situações. E se o cara gosta de você, ele não vai se importar, tá? Vai por mim. E por fim, que é o sexto ponto, a briga não se resolve, um dos dois acaba cedendo porque não aguenta mais aquela situação e mata mais um pouquinho da relação de vocês. Então, esse é o ciclo da briga, né? Chega a mensagem assustadora, você procura entender o que aconteceu e pergunta o que se passa, depois você fica lá sofrendo com digitando aquelas mensagens que você nem lê direito, já quer responder, depois vem o textão, sintomas de ansiedade e de angústia, e aí vocês ficam horas ali, pá, às vezes no trabalho, às vezes tem que ficar fingindo. Cara, já vi relatos de clientes que iam no banheiro de 5 minutos para ficar respondendo sempre que chegava a mensagem, e você perdia o dia de trabalho brigando pelo WhatsApp. Eu te pergunto, valeu a pena? Valeu a pena? Foi bom? Você sentiu melhor depois? Se sentiu empoderado, empoderada? Bosta nenhuma. Não faça isso, gente. Não vale a pena. Mas, Edu, eu não consigo. Tenta melhor. Tenta de outra forma. Faz ligação. Segue o tio Edu. Eu sei que é difícil. Eu sei, eu não vou ser hipócrita. Mas tenta. Eu tô conseguindo, gente. Muito bem. E o poder do textão? Vamos falar do textão agora. O textão é outra seara dentro da porra do WhatsApp. Gente, no episódio 51 aqui eu falo muito desse episódio que é talvez o mais importante aqui do podcast, tá? Que é os 4 erros que separam 90% dos casais. Que são os 4 cavaleiros do apocalipse. Crítica, ressentimento, tratamento do silêncio e eu sempre esqueço do quarto. Ô, puta merda. Por que isso acontece comigo, gente? Eu tava vendo também esses dias uma psicóloga fazendo uma live. Tinha uns 5 coisas que 5 linguagens do amor. Ela esqueceu da última. Eu falei, não é só comigo. E agora cadê o episódio 51? Achei aqui, ó. Deixa eu ler pra vocês. São ressentimento, crítica, ficar na defensiva. Então, crítica, ressentimento, tratamento do silêncio e ficar na defensiva. E no episódio 51, então, portanto, sobre os 4 cavaleiros do apocalipse dentro dos relacionamentos, eu falo sobre a questão do textão. Porque o que é o textão? Quando vem o textão, é sempre desabafo e sempre vem com merda. É sempre uma linguagem pesada. Não tem textão pra falar, nossa, se o textão é positivo, é carta de amor. Porque se o textão é negativo, se o textão é crítica, é briga. Então, se é positivo, é carta de amor. Você vai mandar textão falando bem, é carta de amor, né? Então, o que acontece? O textão é uma crítica, que é um cavaleiro do apocalipse, e geralmente você vai usar palavras duras, e por mais que você escreva bonitinho, você está criticando e machuca, tá? E a crítica leva ao segundo apocalipse, ao segundo cavaleiro, que é o ressentimento. E pode levar ao tratamento do silêncio. Às vezes você recebe textão e fala assim, depois te respondo, e fica 2 dias sem falar com a pessoa, que é um tratamento do silêncio. Então, entendeu? Não funciona. O textão também, ele é um sintoma, tá? O textão, ele não surge do nada, ele não nasce por geração espontânea. O textão, ele é um sintoma de mágoas e ressentimentos acumulados. Tá? O textão é um desabafo acumulado. Ele é um tumor que cresceu e agora é um câncer terminal. Se você recebeu um textão, ou se nesse momento você está escrevendo um textão, já deu merda. Já tem um dos 4 cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos instalado. Crítica, tratamento do silêncio, ressentimento ou ficar na defensiva. Segundo o Instituto Gottman, com um estudo com 20 mil casais,
90% dos casais terminam quando um desses 4 cavaleiros aparece. Eu falo bastante isso aqui, vou continuar repetindo. Legaliza já, tô brincando, já falei, vou repetir. É sério, tá? Então assim, o textão, ele denota que vocês têm conversado pouco, vocês não confiam tanto um no outro para desabafar, vocês acumulam muita coisa e vocês não estão confiando tanto um no outro. Então, independente se você recebeu ou vai enviar um textão, algo já está muito feio. Se chegar no textão, corre para terapia de casal, contrata um consultor, me liga que já deu merda e a chance de vocês terminarem é altíssima. Tá? Confia no tio Edu. Outra coisa do poder do textão, o poder destrutivo do textão, né, porra? É a falsa crença de que a pessoa vai simplesmente ler o seu texto e pensar: porra, é isso, ela tá certa, esse textão é maravilhoso, eu tô errado, eu vou só pedir desculpas, que bom que ela mandou isso aqui. Isso não vai acontecer. Porque é isso que você espera, é ou não é? Fala pro tio Edu aqui. A sua esperança é que a pessoa vai ler o seu texto e fala assim: nossa, você tem toda a razão. A não ser que você tenha traído e recebeu um textão, você realmente merece. Ou você fez uma cagada muito grande, você tá merecendo um textão, dificilmente alguém vai simplesmente falar assim: porra, errei. Então assim, o textão, ele é tão falível, ele é tão bosta, porque a pessoa entra na defensiva na hora. Ninguém gosta de receber textão. Ele magoa, ele cansa, ele chateia, ele machuca, ele decepciona, né? Então, aquilo que eu falei, tem o textão bem escrito, tem o mal escrito. Se o seu textão é positivo, é carta de amor. Do contrário, gente, não vale a pena, tá? Então, Edu, qual que é a solução? Conversem mais, sejam mais vulneráveis, tenham conversas pessoalmente. Se você não sabe, vai estudar comunicação não violenta. Cara, tá vendo esses dias aqui na FAI, Business Courses, cursos de business aqui de Curitiba, tem ali comunicação não violenta, né? Oratória. Cara, mas você quer mesmo que eu faça um curso para aprender a falar com meu namorado? Sim, você faz curso para aprender a dirigir, você faz curso de culinária, você faz curso na faculdade, você aprende tudo nessa vida, menos comunicação e relacionamento. Aí ela veio falar para mim: Edu, eu não gosto do seu podcast ou de vídeo de relacionamento de qualquer pessoa, de podcast, qualquer podcast de relacionamento, que eu acho um saco estudar relacionamento. Tudo bem, mas daí quando tá tudo mal, porra, que merda, o que aconteceu? Você não estudou. Gente, o que a gente mais faz na vida é se comunicar e se relacionar com o porteiro, com o cara do iFood, com o seu vizinho, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amante, com qualquer pessoa. E o que a gente menos estuda é comunicação e relacionamento. E espera que a vida seja boa. Meu, você decora a fórmula de Bhaskara, você passa na Federal do Paraná, no vestibular mais difícil do Brasil. Não é o da USP, mas que é a FUVEST. E você não quer estudar relacionamento. Mas daí quando você tá lá, fudido na cama, ai meu Deus, ela terminou comigo, aí você vai chorar pro tio Edu. Chora assim que eu acolho. Mas enfim, vocês entenderam. Bom, muito bem. Seguindo aqui, o egoísmo desse desabafo inconsequente, que é justamente, né, o textão. O que eu quero abrir aqui agora é sobre o que representa o textão e por que ele é um ato egoísta. Tá? Então, assim, muita gente manda textão, gente, pra desabafar sem se importar em como o outro vai receber essa comunicação. E as justificativas que eu escuto de clientes que mandam ou recebem textão, mas principalmente que mandam eu preciso que o outro entenda como me machucou. Eu quero que ele saiba o que ele fez comigo. Tá? E segundo, quando eu desabafo com grande raiva, eu me sinto muito melhor depois. Então eu preciso atacar para aliviar a sensação de ter sido agredida. Tá? Ou agredido. Então tudo bem, é um desabafo, só que você não se preocupa em como você faz isso e o quanto isso faz mal pra você também. E quais são as consequências? Você vai ofender a pessoa e muitas vezes você acaba machucando muito mais a pessoa na sua briga no WhatsApp do que a pessoa te machucou originalmente. Você acha que pelo fato da pessoa ter cometido uma falha com você, você pode fazer muito pior com ela. Então isso é muito perigoso. Tá? Então preste atenção, você nunca vai fazer alguém te escutar ativamente, te obedecer ou confiar em você por meio da raiva. Você não vai conseguir se aproximar de alguém por meio da raiva, você só afasta, tá? Mas eu preciso que o outro entenda como me machucou. Então conversa com ele, mas não depois que vocês já terminaram. Tenham conversas diárias, né, ou semanais, falem pessoalmente, tá? Mas você precisa abafar, precisa ser por escrito. Então escreve, guarda e pede a pessoa ler na sua frente e já conversa na sequência. Tá? Mas não manda textão, tá? E quais são as fragilidades do textão e da briga pelo WhatsApp? Você vai assustar a pessoa ou até decepcionar essa pessoa e tem desabafo que é ridículo quando você fala: meu Deus, cara, não precisava de tudo isso.
a pessoa vai entrar na defensiva. Aí eu recomendo o episódio 51 aqui que eu já falei. A pessoa provavelmente não vai concordar 100% contigo e pode ser que ela não concorde com nada do que você está falando. Você vai ficar frustrado. A sensação de alívio, ela é temporária, porque você desabafa, mas não resolve. Porque às vezes você só fala, a pessoa não vai concordar com você, vai se sentir atacada, vai entrar na defensiva e não vai resolver, tá? Você entra num estado de raiva muito grande, né? Isso vai te desregular, vai te fazer mal, porque você dá muita vazão para isso por escrito. E quando você critica demais uma pessoa, né? Eu tô falando assim de textão com raiva, com ódio, com nojo, com ranço, você tá fazendo uma projeção de si mesmo. Porque quando você critica demais alguém, você tá falando de si próprio. Tá? Porque se você não consegue regular aqueles sentimentos dentro de você, você joga na outra pessoa, você quer culpá-la pelas suas próprias dores. E você acha que atacando a pessoa, você depreciando essa pessoa, você vai sentir melhor com você mesmo. E se você é do tipo que precisa detonar uma pessoa com raiva para sentir melhor com você mesmo, ou com você mesma, cara, tem algo muito errado dentro de você. E para isso existe terapia. Tá? Então se você tá escrevendo um textão ou tá recebendo um textão com raiva, é porque a capacidade de comunicação de vocês dois é muito baixa, praticamente nula, e vocês não conseguem resolver um problema numa boa. Ok, brigar de vez em quando é bom, tal, né? A gente faz, mas a gente tá falando aqui de WhatsApp, de brigar no WhatsApp. Brigar tudo bem, ficar com raiva são sentimentos, mas por WhatsApp geralmente não dá certo, tá? Outra coisa, né, você pode não ter sucesso, a pessoa não vai mudar só porque você desceu o cacete nela. O problema geralmente não é resolvido, gera ressentimento, gera briga. Eu vi que pessoas falam assim, cara, eu recebi uma mensagem há 3 anos atrás que até hoje não me desceu. Eu falei, pois é, textão no WhatsApp. Daí eu repito, e lembrando isso aqui é bem importante. Por um acaso, vocês conhecem alguém que recebeu um textão e pensou, nossa, essa pessoa foi rude porque ela só queria meu bem, ela queria que eu aprendesse pela dor e falou verdades importantes pra mim? Ninguém faz isso. Não conhece uma pessoa que fala assim, cara, recebi um textão que eu tava merecendo. A não ser que você seja muito cafajeste e tá cagando, né? E tá dando risada. Enfim, mas raramente isso dá certo. E quais são as consequências, então, dessa briga por WhatsApp, né? A comunicação fica fraca, pois o texto não tem tom. Né? Você não vê a pessoa ali, emojis confundem, gera cansaço físico e mental, muitos mal entendidos, porque você mal leu o que o outro escreveu e você já tá respondendo, dá tendinite porque cansa a mão, desconexão emocional, tá? Ressentimentos e assuntos quebrados ou bagunçados. Então, não é bom. Tá, não é bom. Mas eu tenho um amigo meu aqui que resolveu, brigou por WhatsApp, funcionou e uma vez eu... Tudo bem, é raridade, mas vocês sabem o que eu tô falando. A maioria se fode, né? E antes da gente ir para a parte da solução, meu Deus, falta pouco tempo. Não se esqueçam de conferir meu e-book que eu falei para vocês lá. Me sigam no Instagram e no TikTok, @edu.bajo. Peço aqui a avaliação de vocês, 5 estrelinhas. E se vocês estão com dúvidas e querem minha consultoria, só mandar mensagem no Instagram ou no WhatsApp. No TikTok que eu atendo vocês, tá bom? E vamos para a solução dessa porra toda. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, primeiro ponto. Gente, regulem a ansiedade de vocês antes de temer pelo pior, tá? Então, chegou aquela mensagem, né? Tá gerando aquele ciclo ansioso. Como é que o ansioso funciona? Ele faz uma inferência, ele acha a inferência, né? O achismo dele geralmente é pessimista, aí ele vai para um pensamento preto ou branco, ou a pessoa me ama, a pessoa não ama, aí vem o ultimato, você não gosta de mim, você não tá me respondendo porque você não tá nem aí pra mim. Calma, então regule a sua ansiedade antes de temer pelo pior, tá? Segundo, entenda que vocês têm estilos de comunicação diferentes e tá tudo bem, tá? E uma coisa que é importante, julgue seu relacionamento de trás pra frente e não de frente pra trás, tá? Eu falo que é de frente... Nossa, confundi vocês, vou repetir. Julgue seu relacionamento de frente pra trás e não de trás pra frente. Como assim? Eu sempre falo pros meus clientes, mas ela não me responde no WhatsApp, eu fico nervoso. Então assim, cara... Quando vocês estão juntos, pessoalmente, tudo corre bem, tem amor, tem carinho, você se sente amado, você ama, tem sexo gostoso, é gostoso? Sim. Então, se quando vocês estão juntos está tudo bem, dê menos peso ao WhatsApp. Tá? Isso é importante, porque muita gente fala assim, meu relacionamento é perfeito, mas eu sou ansioso porque ela demora para responder e eu tô puto e aí você começa a estragar o que tá bom. Né? Então não deixem que as mensagens de WhatsApp afetem o relacionamento de vocês. Que é bom. Então, primeiro assim, como é que tá meu relacionamento? Tá, o WhatsApp tá uma bosta, mas quando a gente tá junto, tá massa. Então, como que a gente pode transmitir essa bondade, esse bem-estar do pessoal para o virtual? Vocês podem fazer acordos.
né? Façam acordos, mais ligações, menos texto, enfim, entrem no acordo, porque geralmente a pessoa fala assim, o relacionamento é ótimo, mas por mensagem é uma bosta. E por que a mensagem pesa tanto? Porque às vezes você só se encontra no final de semana e de segunda a sexta é tudo por online. Aí você acha que o online é que tem que ditar. O importante é quando vocês estão juntos. Se o WhatsApp tá ruim, o problema é o WhatsApp e não a relação de vocês. Entendeu? Então não acho que um problema no WhatsApp é um problema do amor que vocês sentem pelo outro, da conexão que vocês têm um pelo outro, tá? As coisas são diferentes, tá? Outra coisa, faço mais ligações. Edu, mas eu não gosto de ligação. Então muda, caralho, ou continua sofrendo. Aprenda a gostar de ligação, é uma questão de prática, tá? Então, como é que faz uma ligação? Fazer uma ligação tem que ligar, se acostumar. No começo é difícil, a primeira semana é estranho, depois se torna um hábito, tá? Outra coisa importante, identifique o seu vínculo afetivo para solucionar o WhatsApp. Tá? Os episódios 35 a 38 falam sobre os vínculos seguro, evitativo e ansioso. Se você for ansioso, calma, não seja tão pessimista e trabalhe sua ansiedade e segurança. Ok, tem gente que sacaneia, não tô dizendo que sempre tem que ser o ansioso, que nem já me criticaram lá no TikTok. É sempre o ansioso que tem que se adaptar. Não, mas é que às vezes o ansioso vai para um nível de muita insegurança, ciúmes e controle, e já vai lá, cadê você? Sumiu, vai tomar no cu, ia cair o dedo. Calma, não alimente seu corpo de dor. Se a pessoa sumiu, fala, senti que a nossa comunicação não tá boa e quer saber se tá acontecendo alguma coisa. E chama pra conversar, mas não detona a pessoa, tá? Outra coisa, evite esperar pela reciprocidade idêntica. O que é a reciprocidade idêntica? Eu mandei bom dia, meu amor, tem que responder bom dia, meu amor. Eu mandei, tem um bom almoço, te amo muito, e a pessoa fala, um bom almoço também. E a pessoa esqueceu de falar eu te amo. Tudo bem, foi uma vez só, calma, né? Então assim, a reciprocidade idêntica é, mandei um áudio de 5 minutos que ela me respondeu com a mensagem, ok. Tudo bem, eu acho que é sacanagem, mas a pessoa respondeu só com um textinho, entendi. Por que não mandou um áudio? De repente o seu áudio foi fácil de entender, a pessoa só respondeu, beleza, tá de boa, entendi, depois concordo com você, pronto. Não era um assunto que ia gerar tanta continuidade. Então às vezes isso acontece, ou às vezes a pessoa manda um textão pra você e você fala assim, tá, beleza, entendi. Você não vai continuar? Não, já entendi, às vezes já deu, o assunto realmente ele se encerrou e tá tudo certo. Então não pense só porque você fez uma coisa, a pessoa tem que responder exatamente do mesmo jeito, as pessoas têm formas diferentes de se comunicar, então seja curioso com o outro, tá? E agora eu vou falar disso, ser curioso para evitar a reciprocidade idêntica, ou seja, você quer que a pessoa fale com você exatamente como você fala com ela, tá? Então assim, aliás, isso acontece muito com foto. Mandei uma selfie e ele não mandou selfie. Mas se você quis mandar, às vezes o cara tá tímido, a menina não tá no momento pra mandar uma foto. Não queira que ela também mande uma foto só porque você mandou uma foto, né? Então tá. Seguinte, né? Então, conhecer uma pessoa, então, primeiro, identifique o seu vínculo afetivo, se é ansioso, evitativo ou seguro. Não espere a reciprocidade idêntica. E assim, conhecer uma pessoa, deixa ela se apresentar, tá? Como é que você faz isso? Como que é essa pessoa que você acabou de conhecer? Você deu um match no Tinder, no Bumble, conheceu alguém legal na academia, tá trocando mensagem no WhatsApp. Deixa a pessoa se apresentar. Não queira já fazer essa pessoa se encaixar na sua expectativa. Então, como que é essa pessoa? Ela demora para responder ou não? Responde rápido ou não, né? Ela faz perguntas sobre você? Ou ela só fala de si? Ela te elogia ou só espera elogios? Ela é honesta e vulnerável com você? Ela é consistente nessa comunicação? Então preste atenção nesses detalhes. Deixa a pessoa se apresentar, deixa ela ser ela mesma, tá? Deixa ela ser ela mesma de forma honesta. Então não queira que ela seja como você quer que ela seja logo de cara. Deixa a pessoa se revelar. As pessoas têm o direito de se apresentar como elas são, tá? O problema aqui é que geralmente a gente sabe o que quer e espera que essa pessoa se encaixe exatamente nessa expectativa muito cedo, muito rápido, que não é bom. Tá? Então a pessoa tem que ter uma chance de ser ela mesma. Então observe, se você está conversando com a pessoa e ela demora um pouco mais para responder, responde ali de 1 em 1 hora, ou de meia hora, você entendeu que não adianta talvez cobrar muito, mas se essa velocidade for melhorando com o tempo, legal, ela tá respondendo, tá vindo. Então cuidem com isso, tá? Deixa a pessoa conhecer. E se a pessoa for muito diferente de você, pense numa forma de vocês se adaptarem ao estilo um do outro, ao invés de simplesmente ficar brigando e querer que a pessoa seja idêntica a você, tá? Aí sim você entra nesse ponto, que é o quê? Informar o tipo de comunicação que te agrada e fazer os ajustes necessários. Ansiosos? Talvez a pessoa seja mais de boa com mensagens e você vai precisar se adaptar. Então encontre um equilíbrio. Evitativo, não adianta também querer mandar uma mensagem por dia e só ficar respondendo perguntas. Você também tem que participar. Então assim, ansioso? Relaxa. Evitativo? Acelera. Seguro?
atenda os dois. O seguro sabe se adaptar, né? E também é importante que vocês façam acordos, né? Então assim, vocês gostam de mensagem de bom dia e boa noite? Eu gosto. Vou morrer sem? Não. Mas eu acho bonitinho. Bom dia, como é que foi? Dormiu bem? Acho de boa, né? Então, se a pessoa gosta, vai cair seu dedo no fato de falar, eu me recuso a mandar mensagem de bom dia e boa noite. Meu Deus, cara, você tem que se recusar a fazer coisas sem consentimento. Agora, se a pessoa gosta de um bom dia, uma boa noite, qual que é o problema? Vai cair teu braço, meu. Não, a menina quer, sabe? Às vezes é umas recusas que eu fico tipo... Outra coisa, estabeleçam horários para trocar mensagem. Então, que horas vocês vão se falar? Né? Então é importante assim, olha, de manhã pra mim é mais fácil, então à tarde saiba, eu tenho judô, tenho isso, tenho aquilo, só vou falar com você à noite. Então, tendo horário, não tem ansiedade, né? Façam mais ligações, escrevam menos, agendem mais encontros, escrevam menos. Vocês trabalham perto, tal, moram perto, pô, vamos almoçar quarta-feira e quinta, então toda quarta e quinta a gente almoça, assim a gente fica menos tempo com mensagem, acabou o encontro, vai curtir, falem só à noite, ou só se liguem no dia seguinte, enfim, deem uma relaxada nisso, tá? Outra coisa, sejam mais vulneráveis e tenham mais conversas difíceis pessoalmente, tá? Isso é bem importante. Mais vulnerabilidade e conversas difíceis pessoalmente. Conversa difícil só é difícil também quando acumula muita coisa. Quando eu falo textão, é porque vocês não tiveram conversa difícil, agora vocês vão ter uma conversa praticamente impossível e dolorosa, tá? Terapia de casal ajuda também. Uso de ferramentas de comunicação não violenta, então falem com educação, evitem xingar a pessoa, cuidado com a criticidade em excesso e preservem a individualidade de cada um, tá? Isso aqui é muito importante, gente. Por quê? O problema da ansiedade no relacionamento é que geralmente vocês estão sofrendo com essa ansiedade pura e simplesmente porque vocês não têm mais uma vida individual. Vocês não têm mais o eu, você e nós. Agora é só o nós. Então vocês vão na academia juntos, vocês vão no cinema sempre juntos, vocês saem sempre com os meus amigos, sempre juntos, viajam sempre juntos, vocês fazem tudo juntos. Acaba a individualidade. Isso gera ansiedade porque precisa ter muita comunicação, às vezes por texto. Então, é bom ter individualidade. Tipo, olha, eu tô indo pra minha aula, agora tipo, tô fazendo um curso de história aqui em Curitiba, no Solar do Barão. Beijo, professor Maurício, te amo. Que é sobre a história da antiguidade, que é Grécia e Roma. Vamos supor que eu tô namorando alguém, tal. Eu falo, olha, eu vou ter uma aula de 4 horas agora à tarde. Não quero nem usar o celular, né? Então você fala, tenho aula. Mas não precisa nem avisar, a pessoa sabe que eu tenho aula toda quarta. Hoje é quarta? Hoje é terça. Toda terça às 2 da tarde. Então, entendeu? Então assim, preservem. E lá, não sei que tem uma grande emergência, você precisa ligar, pô, morreu alguém, você sofreu um acidente. Deixa a pessoa curtir. Tá, você vai mandar uma mensagem, boa aula, fica bem, beleza. Mas preserva a individualidade. Isso ajuda muito a reduzir a necessidade de WhatsApp. Porque, já falei, vou repetir, essa necessidade intensa, essa ansiedade, principalmente fruto, isso para quem escuta meu podcast e acompanha há bastante tempo já entendeu, é muito fruto de uma vida não plena. A gente sofre muito nos relacionamentos porque a gente espera que aquela pessoa que a gente acabou de conhecer supra muita coisa na nossa vida. Isso não é bom, tá? E muito bem, aqui eu entraria na parte do Instagram, que é sobre indiretas em stories e posts, né? Sobre, a gente posta foto junto ou não. Muitas clientes falam, pô, a gente tá namorando há 2 anos, ele não põe uma foto nossa no Instagram, mas eu já tenho umas 5 nossas no meu, né? Indireta em story, fazer postagem de provocação, ou esse que fica vendo postagem. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode falar sobre o Instagram e vai ser o próximo episódio, tá? Que tem bastante coisa, acho que não vai ser tão intenso e denso quanto o WhatsApp, mas o Instagram também dá muito trabalho. Bloqueia, desbloqueia. Ela parou de me seguir depois de uma briga. É tanta coisa que eu escuto, gente. Enfim. Então só um spoiler do que vai vir no episódio da semana que vem, tá? E como eu sempre faço, frase final para refletir. Eu separei 2, que eu não achei nenhuma que seja tão poderosa que pudesse ser única. Então a primeira frase é a seguinte: o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu exatamente como você queria. Já falei, vou repetir. O maior problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu exatamente como você queria. Ou seja, você acha que a pessoa entendeu exatamente o que você queria falar e você está errado, porque isso é uma ilusão. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa entende. Essa frase é boa, eu fiquei pensando, valeu a pena, mas vamos para a segunda já que está aqui. A má comunicação acaba com muitas boas coisas.
A má comunicação acaba com muitas coisas boas. Durma com essa. Qualquer coisa não entendeu, volta pro começo do episódio. Tem gente que fala assim, escuta os episódios 4 vezes. Pô, que massa, que tem coisa que realmente precisa de tempo, né? Eu falo bastante aqui. Gente, muito obrigado pelo carinho de sempre. Amo vocês, nos vemos quarta-feira que vem. Beijos!